Olá, eu sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Estamos lendo As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, e hoje iremos ao capítulo 18. Se você está chegando agora, não deixe de acompanhar no card aqui em cima o vídeo 1 para acompanhar a história desde o início. Não deixe de curtir o canal, curtir o sininho, curtir esse vídeo e deixar também o seu comentário aqui embaixo com alguma pergunta, alguma reflexão, para que a gente possa interagir de forma mais efetiva, não é mesmo? Vamos agora então ao capítulo 18, cenas do capítulo anterior. Em meio minuto alguém falou de uma janela sem botar a cabeça para fora e disse: "Chega, rapazes, quem tá aí?" Digo: "Sou eu." "Quem é tu?" "George Jackson, senhor." E no apagar da vela subimos eu e Buck para o quarto dele e ele me contou sobre um gaio azul e um filhote de coelho que ele tinha apanhado na mata anteontem e me perguntou onde estava Moisés quando a vela apagou. Eu disse que não sabia, nunca tinha ouvido falar disso antes de jeito nenhum. "Então adivinha", disse ele. "Como é que eu vou adivinhar?" digo eu. "Você nunca ouviu falar disso antes?" "Mas você pode adivinhar, não pode? É tão fácil." "Que vela?" perguntei. "Ora, qualquer vela", disse ele. "Não sei onde ele estava." "Onde é que ele estava?" "Ora, ele estava no escuro", disse o Buck. Fiquem agora com o capítulo 18. O coronel Grangeford era um cavalheiro, sabe? Um cavalheiro por inteiro, bem nascido, como diz o ditado. E isso vale tanto para um homem quanto para um cavalo. Assim dizia a viúva Douglas. E ninguém nunca negou que ele era da alta aristocracia da nossa cidade. E papai, ele sempre dizia a mesma coisa, apesar de ele próprio não ter mais nobreza do que um bagre. O coronel Grangeford era muito alto e muito magro, e tinha uma pele escura pálida, sem sinal de vermelho em lugar nenhum. Sempre barbeado de manhã, em todos os pontos do rosto fino, ele tinha lábios muito finos e narinas muito finas, um nariz alto e sobrancelhas espessas, os olhos muito negros, tão afundados em seu rosto que pareciam estar olhando para a gente do interior de cavernas, por assim dizer. A testa dele era grande e o cabelo preto e liso, caindo pelos ombros. As mãos eram longas e finas. Desculpem. As mãos eram longas e finas e todos os dias ele vestia uma camisa limpa e um terno completo da cabeça aos pés, feito de um linho tão branco que doía nos olhos. E nos domingos ele usava um fraque com botões de latão. Carregava uma bengala de mogno com uma ponta de prata. Não tinha nada de frívolo nele, nem um pouco. E ele não era nunca espalhafatoso. Era bom como ninguém. A gente sentia isso, sabe? E assim tinha confiança. Às vezes ele sorria e era bom de ver, mas quando se retesava como um mastro de bandeira e o raio começava a coruscar por baixo de suas sobrancelhas, a gente queria primeiro subir numa árvore, para depois descobrir qual era o problema. Ele nunca tinha que mandar alguém se comportar, todo mundo sempre se comportava por onde ele andava. Todo mundo gostava de ter ele por perto. Ele era o sol no mais das vezes. Quero dizer, ele sempre fazia parecer tempo bom. Quando ele virava um monte de nuvens, tudo ficava um escuro terrível por meio minuto e bastava, nada ia dar errado de novo por uma semana. Quando ele e a velha dama desciam de manhã, toda a família levantava da cadeira e desejava bom dia para eles. E ninguém se sentava de novo até que eles se sentavam. Então Bob e Tom iam no aparador onde estavam as garrafas e preparavam o copo de bebida e entregavam para o velho. E ele segurava o copo numa das mãos e esperava os de Tom e Bob serem preparados. E depois os irmãos se inclinavam e diziam: "Nossos respeitos ao senhor e à senhora." E eles se inclinavam, um tico de nada nesse mundo, e diziam: "Obrigado." E então bebiam todos os três, e Bob e Tom derramavam uma colher de água sobre o açúcar e a dose diminuta de uísque ou aguardente de maçã no fundo de seus copos, e passavam para mim e Buck, e a gente também bebia a saúde dos velhos. Bob era o mais velho, e Tom o segundo.
Homens altos e bonitos, com ombros muito largos e rostos morenos, cabelos pretos longos e olhos negros. Vestiam linho branco da cabeça aos pés, como o velho cavalheiro, e tinham chapéus Panamá bem largos. Depois tinha a senhorita Charlotte. Ela tinha 25 anos e era alta, orgulhosa e importante, mas a bondade em pessoa quando ninguém provocava ela. Quando isso acontecia, tinha um olhar que fazia a gente murchar imediatamente, como o do pai dela. Ela era bela. E também bela era a irmã dela, a senhorita Sofia, mas de um tipo diferente. Ela era delicada e meiga, como uma pomba, e só tinha 20 anos. Cada pessoa tinha seu próprio negro para lhe servir, Buck também. O meu negro tinha um trabalho muito fácil, porque eu não estava acostumado a ter alguém para fazer qualquer coisa por mim, mas o de Buck vivia sobressaltado. Essa era a família agora, mas antes tinha mais gente. 3 filhos que foram assassinados e Emmeline, que morreu. O velho cavalheiro possuía muitas fazendas e mais de 100 negros. Às vezes vinha um bando de gente a cavalo de uma distância de 15 ou 20 quilômetros nos arredores e ficavam 5 ou 6 dias. E tinha essas festas ali por perto e no rio, e danças e piqueniques nas matas durante o dia, e bailes na casa de noite. Essas pessoas eram quase todas parentes da família. Os homens traziam as suas espingardas. Era um belo grupo de gente fina, vou lhe contar. Tinha outro clã da aristocracia por ali. 5 ou 6 famílias, quase todos com o nome de Shepherdson. Eram tão elevados, bem-nascidos, ricos e grandiosos como a tribo dos Grangerford. Os Shepherdson e os Grangerford usavam o mesmo desembarcadouro de barcos a vapor, que ficava uns 3 quilômetros acima da nossa casa. Então, às vezes, quando eu subia para lá, com muitos de nossa gente, eu via vários Shepherdson ali, nos seus belos cavalos. Um dia, Buck e eu, a gente estava bem distante na mata, caçando, e a gente ouviu um cavalo se aproximar. A gente estava cruzando a estrada. Buck diz: "Rápido, pula para a mata!" A gente pulou e dali ficou espiando entre as folhas. Logo chegou galopando pela estrada um jovem esplêndido, manejando o cavalo com facilidade e parecendo um soldado. Tinha a espingarda cruzada sobre o arção da sela. Eu já tinha visto ele antes. Era o jovem Harney Shepherdson. Escutei a espingarda de Buck disparar nos meus ouvidos e o chapéu de Harney caiu da cabeça dele. Ele agarrou a espingarda e veio direto para o lugar onde a gente estava escondidos. Mas a gente não esperou e saiu correndo pela mata. O mato não era cerrado, por isso olhei sobre o ombro para me desviar de uma bala e 2 vezes vi Harney mirar em Buck com a espingarda. Depois ele foi embora pelo caminho que veio, para pegar o seu chapéu, imagino eu, mas não consegui ver. A gente só parou de correr quando chegou em casa. Os olhos do velho cavalheiro brilharam por 1 minuto, mais de prazer, acho eu. Então o rosto dele meio que relaxou e ele disse com certa delicadeza: "Não gosto desta história de atirar de trás de um arbusto. Por que você não foi para a estrada, meu menino?" "Os Shepherdson não fazem assim, pai. Sempre tentam levar vantagem." A senhorita Charlotte, ela ergueu a cabeça como uma rainha, enquanto Buck estava contando a história, e as narinas dela se alargaram e os olhos faiscaram. Os 2 rapazes estavam com um ar sombrio, mas não disseram nada. A senhorita Sofia, ela ficou pálida, mas a cor voltou quando descobriu que o homem não foi ferido. Assim que consegui levar Buck para perto dos cestos de milho embaixo das árvores, perguntei: "Você queria matar ele, Buck?" "É claro que sim." "O que ele fez para você?" "Ele nunca me fez nada." "Bem, para que você queria matar ele, então?" "Ora, por nada. Só por causa da rixa." "O que é uma rixa?" "Ora, onde é que você foi criado? Não sabe o que é uma rixa?" "Nunca ouvi falar disso. Me conta." "Bem," diz Buck, "uma rixa é o seguinte: um homem tem uma briga com outro homem e mata ele.
Aí o irmão desse outro homem mata o primeiro. Aí os outros irmãos dos dois lados se matam entre si. Aí os primos se metem na história. E daí a pouco todo mundo é morto e não tem mais rixa. Mas é bastante lento e leva muito tempo. Quanto tempo já tem essa rixa, Buck? Bem, eu imagino que começou 30 anos atrás ou por aí. Teve uma encrenca sobre alguma coisa e depois um processo na justiça para resolver a pendenga. O processo era contra um dos homens, então ele pegou e matou o homem que ganhou o processo. O que ele ia fazer, é claro. Qualquer um ia fazer isso. Qual foi a encrenca, Buck? Terra? Talvez, não sei. Quem começou o tiroteio? Um Grangerford ou um Shepardson? Céus, como é que eu vou saber? Faz tanto tempo. Alguém sabe? Oh, sim, papai sabe, imagino. E alguns dos mais velhos, mas agora eles não sabem mais qual foi a causa da briga em primeiro lugar. Muitos foram mortos, Buck? Sim, uma oportunidade tanto para fazer funerais, mas eles nem sempre matam. Papai tem algumas balas no corpo, mas ele não se importa, porque ele não pesa muito mesmo. Bob tirou algumas de suas próprias balas com uma faca, e Tom foi ferido uma ou duas vezes. Alguém foi assassinado esse ano, Buck? Sim, a gente pegou um do lado deles e eles pegaram um dos nossos. Uns 3 meses atrás, meu primo Bud, de 14 anos, estava andando a cavalo pela mata no outro lado do rio e sem arma, o que foi uma tolice desgraçada. E num lugar solitário, ele escuta um cavalo vindo atrás dele e vê o velho Baldy Shepherdson no seu encalço com a espingarda na mão e o cabelo branco voando no vento e, em vez de pular fora e entrar no mato, Bud achou que podia ganhar do velho na corrida. Assim eles seguiram, numa parelha renhida, por 8 quilômetros ou mais, o velho ganhando terreno o tempo todo. Por fim, Bud viu que não tinha jeito, então parou e virou para ter os buracos das balas na frente, sabe? E o velho, ele investiu e matou Bud a tiros. Mas não teve muito tempo para gozar a sua sorte, porque em uma semana o nosso pessoal deu cabo dele. Acho que o velho era um covarde, Buck. Acho que ele não era covarde, de jeito nenhum. Não tem covardes entre eles, os Shepherdson, nenhum único. E também não tem covardes entre nós, os Grangerford. Ora, aquele velho certo dia não baqueou numa luta de meia hora contra 3 Grangerford e acabou saindo vencedor? Estavam todos a cavalo. Ele desceu do cavalo e se meteu atrás de uma pilha pequena de madeiras e colocou o cavalo na frente para aparar as balas. Mas os Grangerford ficaram em cima dos cavalos saltando ao redor e crivaram o velho de balas. E ele mandou bala neles. Ele e o cavalo foram para casa bem esburacados e mutilados, mas os Grangerford tiveram que ser levados para casa. Um deles estava morto, o outro morreu no dia seguinte. Não, senhor. Se alguém está procurando covardes, não vai querer perder tempo entre eles, os Shepherdson, porque eles não criam ninguém dessa laia. No domingo seguinte, a gente foi todo mundo na igreja, uns 5 quilômetros de viagem, todo mundo a cavalo. Os homens de espingarda, Buck também, e eles guardaram as armas entre os joelhos ou colocaram elas à mão contra a parede. Os Shepherdson fizeram o mesmo. Foi um sermão bem chato. Tudo sobre amor entre irmãos e coisas assim aborrecidas. Mas todo mundo disse que foi um bom sermão. E todos falaram disso na volta para casa. E tinham tanta coisa para dizer sobre fé e boas obras, graça concedida e predestinação e não sei o que mais, que eu tive a impressão que foi um dos domingos mais chatos que eu já vivi. 1 hora depois do almoço, estava todo mundo cochilando. Uns nas cadeiras e outros nos quartos, e começou a esfriar bastante. Buck e um cachorro estavam estirados sobre a grama no sol, dormindo. Subi para o nosso quarto e pensei em tirar uma soneca. Encontrei a doce senhorita Sofia de pé na porta do quarto dela, que ficava ao lado do nosso, e ela me levou para o seu quarto e fechou a porta bem devagar, e me perguntou se eu gostava dela, e eu disse que sim. E ela me perguntou se eu podia fazer uma coisa para ela e não contar para ninguém. E eu disse que podia.
Então ela disse que tinha esquecido o Novo Testamento dela no banco da igreja, entre dois outros livros? E será que eu não podia sair bem quieto e ir buscar o livro para ela, sem dizer nada para ninguém? Falei que sim. Saí de mansinho e enveredei pela estrada, e não tinha ninguém na igreja, só talvez um ou dois porcos, pois não tinha tranca na porta e os porcos gostam de um chão de toras com frinchas no verão, porque é fresco. Pensando bem, a maioria das pessoas só vai para a igreja quando tem que ir, mas com os porcos é diferente. Digo para mim mesmo, alguma coisa está se armando. Não é natural para uma menina ficar tão ansiosa por causa de um Novo Testamento. Então sacudi o livro e dele caiu um pedacinho de papel com 2,5 escrito nele a lápis. Dei uma busca no livro, mas não consegui encontrar mais nada. Não entendi. Por isso coloquei o papel de volta no livro e cheguei em casa e no andar de cima, lá estava a senhorita Sofia na sua porta esperando por mim. Ela me puxou para dentro do quarto, fechou a porta e ali folheou o Novo Testamento até encontrar o papel. E depois que leu, ficou muito contente. E antes que alguém pudesse piscar, me agarrou e me deu um abraço apertado e disse que eu era o melhor menino do mundo e que não era para contar para ninguém. Ela ficou com o rosto muito vermelho por 1 minuto e os olhos dela brilharam, e isso deixou ela muito bonita. Eu estava bem espantado, mas quando recuperei o fôlego, perguntei a ela o significado do papel e ela me perguntou se eu tinha lido e eu disse não. E ela me perguntou se eu sabia ler e eu disse a ela não, só letra de forma. E então ela disse que o papel era apenas um marcador de livro e que agora eu podia ir brincar. Saí pelo rio estudando essa história e logo notei que o meu negro estava me seguindo. Quando a gente já estava fora da vista da casa, ele olhou para trás e para os lados por um segundo, depois veio correndo e disse: Senhor Jorge, se vai entrar no pântano, vou lhe mostrar uma penca de cobra d'água. Fiquei pensando, é muito curioso. Ele falou nisso ontem. Devia saber que ninguém gosta tanto assim de cobra d'água para andar por aí caçando elas. O que ele quer, afinal? Então falei: tá bem, vai na frente. Segui por uns 800 metros, aí ele enveredou pelo pântano e andou com água pelo tornozelo por mais outros 800 metros. A gente chegou num pequeno espaço de terra batida que estava seco e coberto de árvores, arbustos e trepadeiras, e ele disse: entra bem aí, só uns passos, Sr. Jorge. Aí é que elas estão. Já vi elas antes. Não quero ver mais. Então ele saiu chafurdando e foi embora. E logo as árvores esconderam o vulto dele. Entrei por um caminho mais distante e cheguei numa pequena clareira do tamanho de um quarto, toda coberta de trepadeiras. E encontrei um homem ali deitado dormindo. E por Deus, era o meu velho Jim! Acordei Jim e achei que ia ser uma grande surpresa para ele me ver de novo, mas não foi. Ele disse que nadou atrás de mim aquela noite e escutou todos os meus gritos, mas não respondeu porque não queria ninguém pegando ele e levando ele de volta para a escravidão. Ele disse: fiquei um pouco ferido e não podia nadar rápido. Assim eu estava muito para trás de você. Bem, por fim, quando você chegou na praia, achei que podia alcançar você na terra sem ter que gritar para você, mas quando vi aquela casa, comecei a ficar lento. Eu estava muito longe para escutar o que eles diziam para você. Estava com medo dos cachorros. Mas quando tudo ficou quieto de novo, sabia que você estava na casa. Então corri para matar. Então corri para a mata para esperar o dia. Bem cedo de manhã, um dos negros aparece, vão para o campo, e eles me obrigaram e me mostraram esse lugar, onde os cachorros não podem seguir o meu rastro por causa d'água. E eles me trazem umas comidas para comer toda noite e me contam como é que você está se saindo. Por que você não pediu para o meu Jack me trazer aqui mais cedo, Jim? Bem, não adiantava perturbar você, Huck. Dizer que a gente podia fazer alguma coisa. Mas está tudo bem agora. Andei comprando uns potes, umas panelas e umas coisas de comer quando tive chance. E remendando a balsa de noite quando... Que balsa, Jim? Ah, nossa velha balsa. Quer dizer que a nossa velha balsa não foi toda despedaçada? Não, não foi. Ela ficou bem quebrada, uma ponta dela. Mas o estrago não foi grande. Só as nossas coisas se perderam todas.
E se a gente não tivesse mergulhado tão fundo e nadado tão longe embaixo d'água, e a noite não fosse tão escura e nós não tivesse tanto medo, uns banana, como dizem, a gente tinha salvado a balsa. Mas não faz mal que a gente não salvou, porque agora ela está toda arrumada de novo, está como nova. E a gente tem um monte de coisa nova também, para tomar o lugar de tudo que a gente perdeu. Ora, como é que você está com a balsa de novo, Jim? Você pegou ela? Como é que eu ia pegar ela? E eu na mata? Não. Os negros encontraram ela presa num toco por ali na curva, e eles esconderam ela num riacho, no meio do salgueiro, e teve um bate-boca tão grande para saber de quem era a balsa que logo comecei a ouvir o que eles falavam disso, e assim resolvi acabar com o problema, contando para todo mundo que ela não era de nenhum deles, mas do você e de mim. E perguntei se eles iam agarrar a propriedade de um jovem cavalheiro branco e ser espancado por isso. Então dei 10 centavos para cada um e eles ficaram muito felizes. E eles queriam descobrir mais umas balsas para eles ficarem ricos de novo. Estão sendo muito bom para mim, esses negros. Tudo que eu quero, eles fazem para mim. Não preciso pedir duas vezes, meu filho. Esse Jack é um bom negro e bem esperto. Sim, é. Não me disse que você estava aqui. Falou para eu vir que ele ia me mostrar um monte de cobra d'água. Se alguma coisa acontece, ele não estava no meio. Pode dizer que nunca viu a gente junto, e é verdade. Não quero falar muito sobre o dia seguinte. Acho que vou falar bem pouco. Acordei pelo amanhecer, ia me virar e dormir de novo, quando vi que tudo estava quieto demais. Parecia que ninguém estava se mexendo. Não era comum. Aí notei que Buck estava de pé e já fora de casa. Bem, levantei espantado e desci a escada. Ninguém por perto. Tudo tão quieto como um camundongo. O mesmo lá fora. Fiquei pensando, o que isso quer dizer? Perto da pilha de lenha, cruzo com o meu Jack e digo, que aconteceu? Diz ele, não sabe, senhor Jorge? Não, digo eu, não sei. A senhorita Sofia fugiu. Fugiu mesmo. De noite, não sei que hora. Ninguém sabe que hora. Fugiu para se casar com aquele jovem Harney Shefferson, sabe? Pelo menos é o que estão suspeitando. A família descobriu uma hora atrás. Talvez um pouco mais. E vou lhe contar. Não perderam tempo. Foi uma correria de espingarda e cavalo como você nunca viu. As mulheres foram avisar os parentes e o velho senhor Saul e os meninos pegaram as armas e saíram pela estrada do rio para tentar pegar aquele jovem e matar ele, pois ele pode atravessar o rio com a senhorita Sofia. Acho que a gente vai ter uns tempo muito brabo. Buck saiu sem me acordar. É claro que saiu, eles não iam meter você nessa encrenca. O senhor Buck ele carregou a espingarda e disse que ia pegar um Shepardson ou cai duro. Bem, vai ter muitos dele lá, acho eu. E aposto que ele vai pegar um, se tiver chance. Peguei a estrada do rio e segui o mais rápido que pude. Dali a pouco começo a escutar tiros ainda bem longe. Quando deu para ver o depósito de toras e a pilha de madeiras onde os barcos a vapor atracam, me enfiei embaixo das árvores e arbustos até chegar num lugar bom, e aí trepei no forcado de um choupo que estava fora da vista e fiquei observando. Tinha uma pilha de madeira de 1,5 metros de altura, um pouco além na frente da árvore. E primeiro pensei em me esconder atrás dela, mas foi talvez melhor não ter me escondido ali. Tinha 4 ou 5 homens curveteando em cima de seus cavalos no espaço aberto na frente do depósito de toras, praguejando e gritando, e tentando pegar 2 rapazes que estavam atrás da pilha de madeiras ao longo dos embarcadouros dos barcos a vapor. Só que eles não conseguiam entrar. Toda vez que um deles se mostrava na beira da pilha de madeiras, virava alvo de bala. Os 2 meninos estavam de cócoras, um de costas para o outro atrás da pilha, então podiam observar nos 2 lados. Dali a pouco os homens pararam de curvetear e gritar. Começaram a seguir a cavalo para o depósito. Aí um dos meninos levanta, dá um tiro certeiro acima da pilha de madeiras e derruba um deles da sela. Todos os homens desceram dos cavalos, agarraram o ferido e começaram a carregar o homem para o depósito, e naquele momento os 2 meninos dispararam a correr. Chegaram a meio caminho da árvore onde eu estava antes que os homens se dessem conta. Então os homens viram eles, pularam sobre os cavalos e saíram atrás deles.
Chegaram mais perto dos meninos, mas não adiantou. Os meninos tinham uma vantagem boa demais. Os dois alcançaram a pilha de madeiras que estava na frente da minha árvore e se meteram ali atrás, e assim tinham de novo vantagem sobre os homens. Um dos meninos era Buck, e o outro, um rapaz magro de uns 19 anos. Os homens continuaram a se agitar por um tempo e depois se afastaram. Assim que sumiram de vista, chamei e avisei Buck. No começo ele não estava entendendo a minha voz saindo da árvore. Estava muito surpreso. Ele me disse para ficar observando com atenção e avisar quando os homens aparecessem de novo. Disse que eles estavam tramando alguma coisa diabólica, não iam demorar a aparecer. Eu queria estar longe daquela árvore, mas não me atrevia a descer. Buck começou a gritar e se mover com violência, e reconheceu que ele e o primo Joey, era o outro rapaz, ainda iam ter que pagar por esse dia. Disse que o pai e os dois irmãos estavam mortos, mais 2 ou 3 dos inimigos. Disse que os Shepardson armaram uma emboscada para eles. Buck disse que o pai e os irmãos deviam ter esperado pelos conhecidos. Os Shepardson eram fortes demais para eles. Perguntei o que tinha acontecido com o jovem Horney e a senhorita Sofia. Ele disse que tinham cruzado o rio e estavam seguros. Fiquei contente com isso, mas o jeito como Buck falou por não ter dado um jeito de matar Harney naquele dia quando atirou nele, eu nunca tinha escutado nada parecido. De repente, bang, 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 disparam 3 ou 4 espingardas. Os homens tinham dado a volta pela mata e chegado por trás, sem os cavalos. Os meninos pularam para o rio, todos os dois, feridos, e enquanto nadavam a favor da corrente, os homens corriam pela margem, atirando neles e gritando: "Matem eles! Matem eles!" Isso me fez sentir tão mal que quase caí da árvore. Não vou contar tudo o que aconteceu. Eu ia me sentir mal de novo falando disso. Eu queria nunca ter vindo para a margem do rio naquela noite para ver essas coisas. Nunca vou me livrar. Muitas vezes sonho com elas. Fiquei na árvore até que começou a ficar escuro, com medo de descer. Às vezes ouvia espingardas ao longe na mata, e 2 vezes vi pequenos bandos de homens galopando pelo depósito de toras, armados. Então imaginei que a encrenca ainda continuava. Eu estava muito deprimido, por isso decidi que nunca mais ia chegar perto daquela casa de novo, porque achava que a culpa era de certo modo minha. Achei que aquele pedaço de papel significava que a senhorita Sofia devia se encontrar com Harney em algum lugar às 2:30 para fugir. E achei que eu devia ter contado para o pai dela sobre aquele papel e o jeito curioso como ela se comportou. Porque aí talvez ele tinha trancado ela, e aí talvez toda essa terrível encrenca não tinha acontecido. Quando desci da árvore, andei furtivo um bom pedaço pela margem do rio e encontrei os 2 corpos estirados na beira da água e puxei eles com força até arrastar os 2 para a terra. Aí cobri os rostos e fui embora o mais rápido que pude. Chorei um pouco quando estava cobrindo o rosto de Buck, porque ele foi muito bom para mim. Tinha acabado de anoitecer. Não cheguei perto da casa, mas saí pelas matas e enveredei para o pântano. Jim não estava na ilha dele. Então caminhei com esforço e apressado para o riacho, e abri caminho pelos salgueiros, louco para pular a bordo e sair daquela região terrível. A balsa não estava lá. Meu Deus, como eu estava assustado! Não consegui respirar quase por um minuto. Aí dei um grito bem alto. Uma voz a pouco mais de 7 metros disse: "Santo Deus, é você, meu filho! Não faz barulho!" Era a voz de Jim. Nada nunca me soou tão bem nos ouvidos. Corri um bom pedaço pela margem e subi a bordo. E Jim, ele me agarrou e me abraçou. Ele estava muito feliz de me ver. Disse: "Deus te abençoe, meu filho. Eu já estava certo que você estava morto de novo. Jack esteve aqui, ele disse que achava que você tinha sido baleado, porque você não voltou mais para casa." Eu estava nesse minuto começando a levar a balsa para a entrada do riacho, para ter tudo pronto para partir e sair daqui, quando Jack voltasse para me dizer com toda certeza que você está morto. "É muito bom ter você de volta de novo, meu filho." Falei: "Tudo bem, isso é muito bom. Eles não vão me encontrar e vão pensar que fui assassinado e que saí flutuando pelo rio.
Tem uma coisa ali que vai ajudar eles a pensarem assim. Por isso, nada de perder tempo, Jim. Empurra a balsa e sai para o meio do rio, mais rápido que nunca. Só me senti mais calmo quando a balsa já estava uns 3 quilômetros mais adiante e bem no meio do Mississippi. Então a gente dependurou a nossa lanterna sinaleira e achou que estava livre e seguro mais uma vez. Eu não tinha comido nada desde ontem. Então Jim pegou uns pãezinhos de milho e um pouco de leite, e carne de porco, e repolho e verduras. Não tem nada melhor no mundo quando cozinhado direito. E enquanto eu comia o meu jantar, a gente conversava e se divertia. Eu estava muito alegre de ir bem para longe das rixas. E Jim também estava feliz de sair do pântano. Dissemos que afinal não tinha nenhum lar tão bom como uma balsa. Os outros lugares pareciam apinhados e sufocantes, mas uma balsa não. A gente se sente muito livre, à vontade e confortável numa balsa. Fim do capítulo 18. Acompanhe o próximo vídeo, capítulo 19. Stop the war. Cease the fire. Stop the war. Peace and love.